Glória a Deus. Diga assim, eu sou uma bênção. Aonde eu chegar, a bênção de Deus chega. Oh, aleluia. Você tem consciência disso, irmão? Você foi chamado para ser uma bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de mim e de você. Eu sei que a gente diz que o melhor de Deus ainda está por vir. E é uma certa verdade quando se fala daquilo que Ele ainda vai fazer. Mas eu quero te dizer que de fato e de direito, o melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo. Tudo que concerne a vida e a piedade já está nele. E ele está em mim e está em você. Aleluia! Por isso a gente pode dizer, a bênção está em todo lugar. De fato, aquilo que ele fez e vai fazer, ao longo da nossa vida também vai nos alcançar por causa da bênção, da aliança. Aliança eterna, infinita, perene para todo sempre, para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te dou graças pelo teu amor. Senhor, eu te peço o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho Jesus, para que eu fale segundo a tua palavra, para que eu ministre segundo o teu amor, a tua graça, que a revelação que veio e virá durante essa ministração não toque somente o coração desses que aqui estão, mas continue edificando e aperfeiçoando os santos para toda boa obra. Eu te agradeço assim, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Cumprimenta essa lindeza que está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar no violão para mim? Hoje eu... No violão. Obrigado. Glória a Deus. Deus é bom. E o capeta não vale um bombom. É ou não é? Glória a Deus. Estava um tempo pela manhã meditando em casa e o Senhor falou comigo acerca da unção. Quantos amam a unção aqui? Então entenda, a unção, biblicamente falando, ela não é um poder de Deus se movendo, né? A unção é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Ele é a unção e ele carrega consigo, sim, autoridade, poder, destrave, mas conduz também ao bom perfume, às boas obras. Então a unção é o próprio Deus. Então a gente precisa desmistificar isso, né? De achar que a unção veio ao poder que veio. Não, manifesta o poder. Porque a unção pode se manifestar numa brisa suave, por exemplo. E ela não é aparentemente espetacular como um vento impetuoso. Mas o poder que tem um, tem outro. Você concorda comigo? Nem tudo aquilo que é espetacular é sobrenatural. E nem tudo que é sobrenatural é espetacular. Quantos de nós saberíamos discernir uma brisa que mexe lindas flores à nossa frente, se aquela brisa é de fato, como a Bíblia diz, a unção passando por ali ou um simples vento? Porque nenhum nem outro, de fato, é tão espetacular como um vento impetuoso, como línguas de fogo sobre as cabeças. Você concorda comigo? Então não é como se manifesta. É simplesmente porque Ele é. Ele é o grande eu sou. E a Bíblia diz que em todo momento, quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está trazendo para a gente um discernimento daquilo que havia no Antigo Testamento. O grande eu sou, quando ele disse eu sou, ele está dizendo que ele é a expressa imagem do Deus invisível, né? E esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele diz assim, eu estou indo, mas não vos deixareis. Uau! Ele não deixou a gente sozinho. Irmão, você não tem falta de amigo se você tem Jesus. Você não tem carência quando você tem Jesus. Você não precisa de opinião alheia quando você tem Jesus. A unção. Precisamos de conselhos. Opinião para alimentar nosso ego, esquece isso. Ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Aí, pelo amor de Deus,
Cristo morreu por você. Você precisa de alguém? A falta da consciência da presença e da unção que está em todo lugar, dentro de nós, fora de nós, dentro de nós, sobre nós, é que faz a gente ter sentimentos que não tem linha com a Bíblia. Você concorda comigo? Se nós tivéssemos a consciência daquele que enche tudo, em todas as coisas. O entendimento judaico entende muito bem o Salmo 23, que é diferente do que a gente entende, né? O Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor e... Pois é, o judeu entende assim, o Senhor é meu pastor e em nada terei falta. Porque quando a gente entende assim, o Senhor é meu pastor e em nada terei falta, a tendência, até das ministrações e da nossa mente, é o seguinte, porque Jesus é meu pastor, não vai faltar nada para mim. E se refere a algo que ele pode dar ou não. Mas quando a gente entende que ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, por isso em nada terei falta, é muito mais amplo. Não tem a ver com que ele pode me suprir materialmente, mas quem ele vai fazer de mim espiritualmente. Dá para entender a diferença? Então, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Mas como é que Jesus Cristo veio, foi para lá, e aí eu repito, ele não nos deixou só. Ele deixou a unção, deixou o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto. Oh, aleluia! Como é bom viver para Jesus. Como é bom entrar no seu quarto e às vezes está pensando em fazer uma coisa natural, vou estudar isso e aquilo, e uma nota vem assim, me adore. Uau! Não, eu vou resolver isso aqui, eu tenho minha agenda, e agora eu vou cumprir minha agenda, e essa parte da manhã eu vou resolver. E o Senhor fala assim, deixa tudo. Eu quero te revelar coisas profundas e ocultas. Coisas escondidas que os profetas não tinham acesso. Mas agora está dentro de você. Porque dentro de você tem o meu espírito, a minha unção. E você pode prescrutar o que está no meu interior. Imagine Deus falando isso com você. Venha discernir o que eu quero para você. Venha discernir o que eu quero para a sua família. Venha discernir o que eu quero para a sua igreja. Venha discernir até o que você vai dizer e falar. Eu me recordo uma vez que eu estava ministrando sobre a unção, assim, bem no início, que eu assumi a igreja, e o Senhor me trouxe um pensamento, né, que a gente sabe que não vai acontecer, porque foi uma palavra de Jesus que ele nunca deixaria só. Mas assim, você entende que essa hora no Brasil, mais ou menos assim, de 5 às 7, muitos pastores e pregadores estão pregando pelo Brasil, sim ou não? E naquele dia o Senhor falou comigo, você tem a convicção que se meu Espírito Santo se retirasse de você, você teria um sentimento de morte profunda? Ou você continuaria pregando na sua sabedoria? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a consciência que se isso acontecesse, e pode acontecer não dele se retirar, mas a gente extinguir de dentro da gente, de acordo com as obras que a gente pode ter. Por isso ele diz, não extingais o Espírito. Não é fácil de acontecer, não, mas acontece. Tá? Isso está em Hebreus capítulo 10, 28 em diante, Hebreus capítulo 6. Mas assim, hipoteticamente, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se isso acontecesse comigo, eu morreria. Não estou falando de morrer espiritualmente, é porque eu não consigo viver sem a unção. Eu não consigo pregar sem a unção. Eu não consigo aconselhar sem a unção. Eu não consigo me mover sem a presença. Essa consciência, quando ela fica dentro de você, que é o que o apóstolo Paulo diz, que ele se coloca de joelho para que Cristo seja formado naquelas pessoas, daquela igreja. O que é Cristo ser formado? É um nível de maturidade que no olhar, entenda, no olhar você conhece o que o Espírito Santo quer te dizer. Quem é casado há muito tempo sabe disso. Às vezes um olhar está dizendo assim, cala a boca. Então não é. O homem fala demais, né? Às vezes está... Ou às vezes é a mulher que fala demais. E aquele olhar assim, que você está falando demais. Você... Olha. Mas aí eu te pergunto, se o olhar do Espírito viesse sobre nós, a gente perceberia? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, conversar e receber de Deus.
Abra comigo em 1 João, capítulo 2. Esse texto é lindo, esse texto eu amo. Aliás, o que eu não amo dessa palavra? Diante de você não está um livro escrito por homens. Diante de você está escrito um livro por Deus, inspirado pelo Espírito. Considere, irmão, o que está na palavra. Isso aqui não pode ser o segundo plano na sua vida. Isso aqui te livra de todo mal, sim, te livra. Isso aqui te cura, te sara, te prospera, te fez nascer de novo. Vai te fazer viver em novidade de vida, avançar, cumprir todos os planos de Deus para a sua vida, te amadurecer no espírito, na alma e no corpo, fazer de você um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor. Tudo que você precisa está aqui. Então eu quero começar esse culto agora te dizendo, não considere a Bíblia um livro que você tem um devocional para ler todo dia somente. Isso é muito pouco. Quando a gente abre a palavra, a presença se manifesta. Aleluia, vamos lá. Então, 2 de João, ele diz assim, depois que ele fala de algumas pessoas e tal, o contexto aqui são os anticristos, no verso 20 ele diz assim: e vós possuís que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Tem uma versão que diz, e vós possuís unção que vem do santo. Diga assim, unção. Vem de quem a unção? Do santo. Diz que nós temos a unção do santo. Agora veja o contexto. Verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade antes, porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e o nega o pai e nega o filho. Ele diz, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. No verso 27, ele diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Fica assim, permanece em mim. Então nós temos a unção dele, mas ela, diferente do que quando eu me converti eu aprendi, ela não fica sai e volta. Aí eu errei, ela sai. Eu acertei, me arrependi, ela vem. Não, Jesus simplesmente diz, ela estará com vocês e não vos deixará. Aí entenda, quando eu falo da consciência da presença, a consciência da presença faz com que você se mova percebendo que o santo está andando com você. Aí teu olhar, homem, não vai para a mulher que não é sua. Aleluia. O seu desejo, mulher, por um homem que não tem as características que você gostaria que o teu marido tivesse, não é atordoado. Que você tem uma aliança. Você entende a presença? Porque se eu sou um com ele, ele é um comigo, até antes de eu estender um olhar, eu sou constrangido. Você entende? Antes de tomar uma decisão, então, olha o que ele continua dizendo, essa unção permanece em vocês, e ele chega a falar que não tem necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida, se sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você está comigo? Diga assim, eu tenho a unção do santo. Aleluia. E essa unção, ela é poderosa, sim, ela tem poder. Em 1 Samuel capítulo 10, diz assim, então seguirás a Gibeá e Elohim,
onde estará a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores. Então, você que vem de outra igreja não sabia que tem tambor, na Bíblia tem tambor. Amém? E flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor, ou seja, a unção de Deus, se apossará de ti e transformará, e tu serás mudado em outro homem. Tem uma versão que diz, e tu se tornarás um novo homem. Então, o poder e a mudança também vem por meio da unção. Agora, não vem só por meio da unção. Por isso que Romanos capítulo 12 diz que a gente deve renovar a nossa mente. Né? Por que renovar a nossa mente? Porque é a palavra, a gente lendo a palavra com a unção que faz discernir a palavra, a gente vai amadurecer. Outra maneira da gente amadurecer e ter a consciência da presença é quando a igreja entende acerca dos 5 dons ministeriais. Efésios capítulo 4, no verso 11, fala: e ele mesmo chamou uns para profetas, um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificação do corpo de Cristo e aperfeiçoamento dos santos, para toda boa obra. Isso significa que a unção está ali para capacitar e ungir aqueles ministros que vão fluir nos dons e que vão aperfeiçoar a igreja. Ok? Mas hoje eu quero me ater a falar do que a unção pode fazer e quem é a unção. E eu tenho um e-book escrito, depois eu vou passar para vocês aí. E eu estou ampliando esse e-book para torná-lo um livro que eu falo sobre o óleo precioso da unção. Eu olhei, a última vez que eu ministrei isso aqui foi em 2024. Eu falei, meu Deus, parece que foi ontem que eu ministrei. Eu lancei o e-book, mas ministrar eu ministrei. E eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 30. Vamos falar dessa unção e como ela é preparada. Aleluia. Eu vou ler na versão NVI, que ela traduz a quantidade das especiarias utilizadas. Pode avançar. Êxodo 30, 22, diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado, diga assim, óleo sagrado, para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Uau! A gente precisa ler a Bíblia com o olhar de um Deus romântico, né? Obra de um perfumista. Então, quem fez esse óleo? Quem produziu o bom perfume de Cristo, que a gente fala tanto, ouve tanto na igreja? Foi o próprio Deus. E ele teve muito cuidado ao fazer isso. Ele teve o cuidado de tratar e trazer até métricas bíblicas de 2 especiarias serem o dobro das outras. Porque a representação daqueles 2 tipos de especiarias, a gente vai ver as características de cada um, traz para a gente os 2 pontos dentre os 4 que a gente tem que dar mais atenção. Uau, é sensacional. Então, a primeira especiaria é a mirra. A mirra a gente sabe que ela está ligada à morte, né? Então, aqueles magos, quando foram ver Jesus Cristo, eles levaram entre as especiarias a mirra. Embalsamento, morte, né? Ela traz um entendimento de sofrimento, embalsamento, morte sacrificial. E não tem como a gente viver para aqui se a gente não morrer para a gente. Então, a consciência da unção, que nos convenceu um dia do juízo do pecado e da morte, do pecado, qual o pecado? De não ter crido em Cristo. Essa unção, ela traz um componente de mirra, e é necessário que esteja na unção para a gente a consciência de morte plena, não parcial.
Porque não adianta eu morrer pela metade. Não adianta eu ter 99% de morte e 1% de estar vivo ainda para os meus desejos, meus pensamentos, meus achismos. Né? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, no verso 4, portanto, fomos sepultados. Alguém é sepultado com 1% de vida? Sim ou não? Não, se tiver, a gente aproveita 1%, crê no 1% e ressuscita o morto. É ou não é? Se o médico fala assim, está com 1% de vida, nós vamos desligar a máquina. Um parente seu fala, não vai desligar? Não. Se der 100%, a gente ainda vai crer, de repente, mas com 1%. Então, a gente precisa ser sepultado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Significa que a mirra, gente, precisa trazer uma morte, e essa morte precisa trazer novidade de vida para a gente. Não adianta a gente falar que é de Cristo e viver uma vida de qualquer jeito. Viver uma vida na bandalha, viver uma vida no erro, não adianta, a gente tem que morrer. Mas não se preocupe não, maior alegria há para um morto em Cristo do que um vivo sem Ele. Não tem absolutamente nada no mundo que possa te trazer paz genuína, alegria genuína. Por isso que de fato, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é absolutamente nada. Então a mirra, ela traz essa consciência de morte. O apóstolo Paulo também diz, né, é um texto que eu amo, repito em muitas ministrações, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que está querendo dizer com isso? Eu tenho vontades, irmão. Mas, em alguns momentos da vida, o que vai ter que prevalecer é a vontade de Deus. Eu tenho sentimentos. Eu posso ser influenciado. Posso ser influenciado por, às vezes, sentar com quem não deveria estar. Pode acontecer. Não, e vai acontecer. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas a unção vai trazer discernimento se a gente permanece ou rompe. É por isso que ele diz, 1 de João, você já tem discernimento, você já sabe. Em Gálatas capítulo 2, no verso 20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive. Então, antes dele dizer que Cristo vive nele, ele diz primeiro que ele morreu na cruz. E eu com ele. Ou seja, eu não faço a minha vontade, de fato. É importante a gente entender que essa morte também é a morte do nosso ego. Eu fiz, eu conquistei. Sabe, pastor Davi, rapaz, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Se eu morrer, eu vou falar assim, Deus me deu sabedoria, Deus me deu força, Deus me deu discernimento, Deus me deu inteligência, Deus me capacitou. Aí no final você fala assim, para que eu adquirisse riquezas. É o que está em Deuteronômio capítulo 8. Você entende? A morte é para o nosso ego. Se eu prego bem, se eu ensino bem, se eu corro bem, naquilo que eu faço bem, se eu presido bem, se eu governo bem, é porque Cristo vive em mim. A soberba é uma desgraça, irmão. E ela vem sorrateira, e ela não vem uma vez só não, ele vem muitas vezes. E a gente tem que ficar tirando a soberba da nossa vida. A soberba vem por meio de elogios, a soberba vem por meio de resultados, a soberba vem no pódio depois de uma conquista, depois de um prêmio que a gente recebe, depois de uma alta performance, ela sempre está ali do teu lado no pódio dizendo, rapaz, você é bom. Para que pregação maravilhosa. Eita, mas... E agora se a gente tem a consciência da mirra no óleo da unção que está sobre nós, a gente fala assim, só pode ser Deus. Você pode dizer assim, só pode ser Deus. Uau! É, irmão, morrer, viver para Ele. Agora, olha a vantagem de morrer. Morto tem medo? Morto não teme. Não temeremos. Morto se receia? Consegue ver o morto? Morto. Conversando com o morto. Pai, tô morto aqui, mas rapaz, vai vir uma trovoada aí, tá armando.
Você está temendo o quê? O que você tem temido, irmão? Como é que pode um homem como Caleb dizer que aos 85 anos, ele tinha um vigor de 40, ele está disposto para sair, para combater, para ir, para voltar, e a gente temer o dia de amanhã? E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua. Essas demais coisas, quais são as demais coisas? O básico já está garantido para mim e para você, não vai faltar. Agora, a multiplicação, muita abundância, vai depender também da gente, das sementes que a gente plantou, planta e vai plantar. Mas deixa eu te falar uma coisa: não faltará, sobrará. A morte, a consciência de morte faz isso. Ou confio ou não confio. Eu sempre dou, em Fundamento da Fé, eu dou exemplo de Daniel, que ele pulou da mesa. Aí Lucimar me chamou, ele pequenininho, pulava, eu segurava, pulava, eu desenvolvendo a coragem nele, né? Então, vamos lá, Daniel, vamos lá. Aí ele vinha, eu me afastava, porque eu quero meu filho corajoso, não quero, ele está com medo. Se ele falava que estava com medo, eu soltava em cima do negócio lá e deixava ele agarrado. Esquece, irmão. Espírito de medo não entra na minha casa. Né? Ele pode bater na porta, ele pode assolar, mas ele não pode ficar. Ele chega para todo mundo. Chegou para Timóteo. Timóteo era pastor de Éfeso. Andou com Paulo. Aí Paulo fala o que para ele? Eu não vos dei espírito de medo, mas amor, Você tem ousadia quando você decide morrer. Então a morte, ela traz para a gente ousadia, traz para a gente discernimento. É a mirra no óleo que foi derramado sobre nós. Depois o cinamomo, que é a canela. Essa canela é bem interessante, que ela tem uma característica. Ela neutralizava o odor das câmaras sacerdotais. Então ela neutralizava. E ela, como é que ela neutralizava? Com um outro odor doce, bem docinho. Se você pegar uma canela não é a canela aromática, mas geneticamente são primas, vamos dizer assim. Se você pegar uma canela em pau, né? Quem já viu uma canela em pau aqui? Você morder, ela tem um doce. Ela tem uma leve ardência, mas ela traz um doce. Esse doce, além de selar, ele te chama para a intimidade, ele também te adoça. Né? O Senhor Jesus, quando foi escolher os 12, ele passou uma noite orando para escolher os 12 que iriam andar com ele. Aí em Marcos, ele fala assim, chamou para si, para estarem com ele, depois os enviou. O que Jesus queria? Ele queria impregnar deles o próprio caráter de Deus. É importante que a gente entenda que depois da morte a gente tem que ir para junto de Jesus, ir para um lugar, se isolar, não fisicamente, mas aquele lugar onde só você e Deus sabe. Onde só você e o Senhor, você sendo você 100%. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você pode parecer ser uma coisa e não ser de fato para qualquer pessoa, para sua mulher, para o seu filho. Porque você deixa as pessoas saberem o que você quer que elas saibam. Essa é uma grande verdade, cruel, mas para Deus não. Então por que viver uma vida que a gente não é? Se diante de Deus você apresenta a Ele as suas dificuldades, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Aonde? Nas nossas fraquezas, está em Romanos, capítulo 8, verso 26. Abre lá comigo. Romanos 8, 26. Diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Já aconteceu com você?
de você ter tanta palavra, mas naquele momento, tamanha era a agonia, você não sabia como orar. Tamanha foi a pressão que você não sabia o que dizer. Já aconteceu com você? Aí o nosso Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que se a gente foi batizado com a unção, com o Espírito Santo, quando oramos em línguas, falamos a Deus e não a homens. Que a nossa mente fica infrutífera. Então, depois da morte, de fato, é importante que os pensamentos e as vozes que têm sua importância. A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes e nenhuma delas tem importância. A questão é, a quem você vai dar importância? Às vezes a sua mente, num momento como esse, você está apreensivo. Você vai decidir o futuro, às vezes, da sua família, da sua vida, do seu trabalho, do seu emprego. Às vezes é um médico chegando para você, aí tem alguém internado e fala assim, eu tenho que operar. Você autoriza. É um momento que você não sabe o que dizer. Você vai olhar para aquele médico e fala assim, me dá 5 minutos. O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Quem já provou de gemidos inexprimíveis? Às vezes a gente começa a orar no entendimento, daqui a pouco começa a chorar, é uma presença que vem, não é aquele choro de lamentação, Senhor, não, é aquele choro da presença, e aí você começa a gemer inexpressivamente, há uma intercessão do Espírito naquele momento da sua vida, Ele está intercedendo nas suas fraquezas. E pode perceber que logo depois disso vem uma alegria indizível. Aquele choro, que se alguém olhar, você está triste. Está nada, você está com uma alegria ali dentro. Se você pudesse, você chamaria todo o universo que você ama para dentro daquele quarto, para aquele lugar de oração. É porque ali o Espírito Santo, ele teve liberdade. A unção que está dentro e está sobre, elas se uniram naquele momento, em todo o seu potencial, intercedendo por nós. Intimidade. Essa canela aromática te remete ao amor de Cristo. Essa docilidade, ela tem a ver até com os 5 dons ministeriais. Todos esses 5 aqui têm a ver com os 5 dons ministeriais. Vai entrar agora no meu livro. Diga assim, eu tenho a unção do Santo. Diga assim, ela está operando em mim agora. Uau. Talvez não seja espetacular nesse momento, mas o sobrenatural está acontecendo. A palavra está sendo pregada. As sementes sendo lançadas. O orvalho da unção suavemente regando corações. Transformando, trazendo alegria, arrependimento. Convicção, dando segunda chance. Dando segunda chance. Talvez você tenha errado até hoje. E o Senhor está falando, eu estou te dando uma segunda chance. A canela aromática traz essa consciência enorme de docilidade. Depois a gente tem o cálamo. O cálamo, ou cana, é uma essência de propriedades fixadoras. É que te conecta ao propósito. Então, uma mesma unção que traz o cheiro da morte para a vida de Cristo, a mesma unção que faz com que você se una a Ele, se isole, é a mesma unção que, num terceiro estágio, vai trazer conexão ao seu propósito. Isso aconteceu com você. Você um dia falou assim, eu quero Jesus, não sabia nem o que estava acontecendo, nem estava escolhendo. Você só creu na palavra da pregação dele e recebeu Jesus. Aí você começa a olhar e fala assim, caramba, eu bebia todo final de semana. Por que eu não estou com vontade de beber mais? É porque a comunhão com o santo tira a nojeira da vida da gente. Eu assisti esse programa, eu assisti aquele O tempo vai passando e você vai se isolando. Entenda, não é se isolando das pessoas, é se isolando do mundo.
que é a canela. Você começa a ficar perfumado. É um perfume diferente. O perfume de Cristo agora. Ele é perceptível, esse perfume. Mas aí, num terceiro estágio, você entende o seu propósito. Você nunca tinha ouvido falar sobre quem era profeta, evangelista, pastor, mestre, socorros, diaconia, o que é isso? E aí você entende que o reino de Deus, ele se divide em duas qualidades, dois tipos de pessoa. A multidão e os discípulos. A Bíblia diz que a multidão seguia Cristo, mas não servia Cristo. O discípulo seguia e servia a Cristo. A multidão, quando percebeu que Jesus não estava mais ali, vem, gente, junta os barcos aí, Jesus está lá do outro lado. Quando a multidão chega do outro lado, lá já estavam os discípulos de Cristo, que foram no barco com Cristo. E aquela multidão fala assim para eles, mestre, e eles discernem no Espírito, porque ele tinha o Espírito sem medida, Jesus Cristo. Ele fala, vocês só vieram para cá por causa do pão e dos peixes que eu multipliquei. O que ele está querendo dizer? Vocês são multidão, porque os discípulos não me abandonaram. Multidão vem atrás do que Deus pode fazer, do que Ele vai mudar na vida. Mas o discípulo é quem eu vou me transformar seguindo, debaixo da unção. É esse momento, que a unção também te capacita para isso. Você olha alguém ministrando, se você tem o chamado do ciclo 2, fala assim, uau. Aí você percebe, eu sempre tive vontade de pregar, eu sempre tive vontade de falar. Eu pensava que eu ia dar palestra, eu pensava que eu ia fazer isso, eu pensava que ia fazer aquilo. E o Senhor falou, tudo bem, você pode dar palestra, você pode dar seminário, mas essa habilidade eu te coloquei para pregar a minha palavra. É a conexão ao propósito. É a cana. Cana chamada de cana de medida. Ela servia de medida também, para medir. Vou dar um spoilerzinho, ela tem a ver com o chamado de mestre. Cana vem de cânon. Então, quando fala está canonizada, é porque passou por padrões e métricas que falavam, esses livros da Bíblia podem entrar porque eles estão no cânon. E o mestre fala, opa, isso tem base bíblica? Isso fica para uma próxima ministração. Assim como a mirra tem a ver com o chamado apostólico, que é aquele que vai à frente quando está tudo bem, Deus manda para outro lugar, manda para outra igreja, abrir uma outra igreja, faz isso, faz aquilo outro, e ele está sempre aquele que vai à frente, que passa algumas situações de morte, de perseguição, de abandono, é a mirra, mas a unção capacita para que ele cumpra aquele chamado. É só olhar a vida do apóstolo Paulo. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu falo assim, eu estou chuchu beleza, eu não passo por nada. Eu nunca fui apedrejado. Alguém já foi apedrejado aqui porque está pregando a palavra? Nossa, sim ou não? Então não abre a sua boca para dizer que está difícil servir a Deus. Pelo amor de Deus. Eu fico impressionado com às vezes alguns ministros falam assim, chegam para mim e falam, pastor, fala para mim, é difícil seguir o que está na Bíblia. Eu falo, você está desviado? Difícil é seguir o que está no mundo. Está com uma mulher que é sua e de mais 10. Ter que se embriagar para sair, para pensar que sai da depressão, aí quando vem, está pior ainda. Ter que cheirar cocaína. Isso é difícil servir ao mundo. Aí eu me impressiono até com pessoas que saem da igreja de Cristo. E falam assim, porque a igreja é demais. O mundo não decepciona ninguém, o mundo não trai ninguém, o mundo não passa ninguém para trás. Então se um dia passou pela sua cabeça comentar isso comigo, não comenta não, que você vai ser ejetado. É muito fácil servir ao Senhor. É difícil servir a Ele vivo, mas é muito fácil servir a Ele morto. Ninguém olha para mim. Pastor Geraldo, eu queria estar tão perto do Senhor, mas eu não consigo. Que carência é essa, irmão? Jesus veio habitar dentro de você.
Eu não estou aqui para ficar, pastor Geraldo, eu queria tanto. Irmão, o tempo que você está, eu queria tanto, você está no hospital orando pelos enfermos, você está, para quem tem chamado para presídio, orando, você está no orfanato, você está no... Para com essa carência. Morre. Lembra, morto não tem carência. Se conecta ao propósito. O tempo que eu estou sentindo demais, o que eu faço para entrar? O que eu faço? Entenda, a Bíblia diz aquele que almeja o episcopado excelente obra almeja. Ele não está falando que é pecado você ter um desejo pelos 5 dons ou por pregar a palavra. Ele está falando o seguinte, só não coloca como alvo. Porque almejar é diferente de alvejar. E o nosso alvo não pode ser o chamado, tem que ser Cristo. Você entendeu? Então, é boa coisa almejar o propósito, o chamado. Não que o propósito seja só os 5 dons ministeriais. Tem gente que tem o propósito de financiar a obra, tem gente que tem o propósito de cuidar dos enfermos, tem gente que tem... Enfim, mas entenda isso, pelo amor de Deus. Depois que você morre, que você já soltou as crecas do mundo, está na hora de você se conectar ao seu propósito. É interessante entender sobre o propósito, né? Aleluia. 2 Timóteo diz assim: procure apresentar-se a Deus, 2 Timóteo 2,15, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus. Uma coisa que você vai ter que ter conectado ao seu propósito, se você quer viver o propósito, você tem que dominar a palavra de Deus. Senão você só vai ter um dia um título, e título não respalda chamado, chamado respalda título. Você é um ministro do Evangelho. Quantas palavras tem acerca dos ministros do Evangelho que diz o seguinte: um obreiro aprovado, que não tem que envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Ei, querido, se a gente fala mais o que sente, o que pensa, o que ouviu falar, e não fala está escrito, está escrito, está escrito, a gente tem que botar nossa viola no saco e falar assim: eu preciso reciclar. Faz o rema de novo. Se já fez, se você não fez, por que você não está matriculado ainda? Primeira de Pedro 3,15. Vocês devem estar sempre pronto. Quer entrar no chamado? Esteja sempre pronto. Ué, gente, a pessoa faz engenharia, aí ela já começa a fazer estágio. Aí no estágio ela é corrigida, ela é ensinada 5 anos. Aí depois faz não sei o quê. A pessoa faz medicina. Aí o dia inteiro estudando, 5 anos. Depois disso, vai fazer uma residência. E faz curso. E faz aqui, vai pregar o evangelho. Dentro do nosso contexto, você quer fazer o rema e deitar em berço esplêndido. Quais são as doutrinas básicas de Cristo? Se isso não sai como um salto na sua boca, senta nessa aula de novo. Você está desconectado do seu propósito. Dura verdade. Que é básico. Conectar-se ao propósito. Fixação. É assim, é aquela história assim, ei, eu me recordo do dia, né? O pastor Eliseu mandou um vídeo para mim esse ano, que ele conta exatamente essa história. Pena que eu não lembrei para pedir para passar aí. Nessa história ele fala assim: eu me lembro bem um dia, de manhã, um domingo, quando Deus falou ao meu coração: alguém aqui quer me servir. E eu tinha levantado naquela manhã, era um domingo, e eu iria para um plantão, que eu trabalhava na época como corretor, e no plantão eu estava assim, qualquer coisa eu chorava, meu Deus, mas era Deus assim, eu carregava a minha Bíblia para um lado e para o outro, falei, cara, eu já não me sentia bem ali, trabalhando ali, era o Evangelho, aí eu falei para a Lucimar assim, amor, Deus está falando comigo assim, porque na época era pouquinha gente, devia ter umas 8 pessoas ali, aí os meninos, né, os filhos do pastor Eliseu subiam com as caixinhas de som, com o microfone, com aquele negócio de partitura, que era o nosso púlpito. Aí eu falava, eu não estou fazendo nada, isso chegando no Verbo da Vida, sem rema, sem nada ainda, não tinha igreja ainda, era uma sala alugada. Eu falei assim, como é que eu posso receber de uma palavra dessa e ficar sentado igual um pachá? O que eu posso dar a Deus? Se eu estou recebendo essa palavra, em tão poucos meses minha vida está mudando, as coisas estão acontecendo, como é que eu vou ficar aqui igual um bobão?
Eu não queria ser um bobão, eu não queria ser multidão. E aí eu lembro que eu sentei, já era de noite, eu estava assim de terno e tudo. Eu lembro que naquele dia as pessoas até brincaram comigo, porque onde eu trabalhava tinha que usar gravata. Aí quando eu sentei, o pastor chegou, a brincadeira, o pessoal fez a brincadeira, você é de ser bobo, rapaz, sentei. Aí de repente o pastor faz esse apelo, e aí eu me levanto, vou lá na frente e falei, meu Deus, Deus falou com ele, Deus falou comigo. Aí eu fui, eu levantei chorando, eu sei, sou eu. E ele fala assim, eu sei, Jorge, que é você. Esse dia fatídico foi só o início. Mas perceba, ali não veio, agora você não. Ali entrou um treinamento, e o treinamento era diferente. Hoje, eu falo para a pessoa, ministrar a pessoa, sabe como é? Sabe como é? Nada, meu irmão. Eu sentava do lado de pastor Eliseu, nessa busca pelo propósito, nessa época de fixação. Você precisa de alguém para te fixar algumas virtudes no chamado. Preparar o seu caráter. Você não pode ficar solto. E você acha que o pastor Eliseu ficava me buscando? É? Jorge, meu filho, vem aqui. Que ficava nada, irmão. Era eu que não era bobo. Eu que queria. E aí ele sentava, eu estava sentado assim, tinha alguém pregando, naquela época, eu sem rema. Aí ele olhava para mim e falava assim, Jorge, meu filho, sim senhor pastor, você pode dar uma palavra sobre 1 Coríntios 9, 25, sobre perseverança, porque você foi um militar, e assim, a perseverança está em nós, que ele também foi militar. Aí eu, sim senhor, quando? Ele, depois que ela acabar. Você tem 5 minutos, meu filho. Aí hoje eu falo, você pode me deixar ninguém? Ai, meu. Eu sem rema. Você sentou 2 anos, criatura. Você tem que estar sempre pronto para eu chegar agora e te chamar e você continuar pregando o que eu estou pregando. Falar sobre a unção, falar sobre oração, falar sobre dons ministeriais, falar sobre evangelismo, falar sobre ressurreições de mortos e juízo eterno. Falar, porque você está cheio de palavras. Ou deveria. A licenciada toda desviando olhar assim. Aí eu me recordo, eu subi, peguei o reloginho assim, eu lembro agora, eu lembro da cena. Aí eu fiz assim, ó. Os telefones eram aqueles biscoitão ainda, não tinha, eu botei assim, ó. 5 minutos. Pip. Papapá, pai, parará, pererê, parará, pororô, parará, pererê. Falei ali, 1 Coríntios 25. 9, 25. Aí quando deu 4h57, eu, pastor, aí ele pega o púlpito, você acha que ele falou, que ministração maravilhosa, ele virou para mim assim, eu só queria saber da sua obediência com o horário, Jorge. Muito bom, você obedeceu o horário. Não tente se fixar no seu propósito pensando do seu jeito. Entenda o treinamento. Quem sabe como vai te treinar. Irmão, eu sou um treinador de atletas também, de pessoas. Eu sei, tem uma pessoa que eu vou botar para agachar e a outra vou botar para se equilibrar. Que a pessoa não consegue. Esse dia eu fui fazer exercício em casa. Aí eu estava passando para Lucimar e para Fernando. Aí eu falei assim, ó, você vai fazer assim, ó, papum, só que com a anilha em cima. Aí, beleza, é normal. Aí quando as duas vai, uma faz assim, ó. E ria. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, não consigo não. Eu falei, então tira o peso, você vai botar a sua mão assim e vai assim. Aí beleza, vai ficar fácil agora. Aí. Ela não dá não. Eu falei, dá. Vai dar. Vai acontecer, eu confio em você. Quando terminou a parte ali, deu, estava bonitinho. Eu falei, tá. Você entende? Então, você tem que ter alguém que é chato com você. Nessa fixação ao propósito. Alguém que possa corrigir o que você fala, o que você posta, com quem senta, com quem não deveria sentar. Quem ouve, quem não ouve. Aliás, você que é pai, você não fez isso com seus filhos? Fez ou não fez? Você que seu filho já foi adolescente, talvez não seja mais, nessa fase da adolescência, é a fase de maior atenção.
E aí ele começa aos 18, 19, ele quer namorar. E aí você, como pai zeloso, às vezes o menino ou a menina está envolvida emocionalmente com alguém. E você fala, não. Aí ela fala o quê? Mas eu gosto tanto dela, ou gosto tanto dele, né? Ela tem que falar dele, né? Eu gosto tanto dela. Aí você fala assim, já que você gosta, anda. Não tem a ver com gostar de alguém. Tem a ver com que você está vendo coisas que talvez ela não esteja vendo, ele não esteja vendo. Agora, quando a gente é ministro, que a gente fala assim, não quero você com A, com B, com C, não tem a ver com a sua relação, tem a ver com a obediência para o ministério. Ou você, como pai e mãe, sabe o que é melhor para o seu filho, mas como ministro sendo treinado, você acha que sabe mais do que aquele que te treina. Ou você quer entender tudo. Você explica tudo para o seu filho? Algumas coisas sim. Olha, filho, não é bom isso, você aproveita para ensinar. Outras vezes fala assim, não. Era assim. Então, essa conexão, por isso que aqui em Marcos 3:13, Jesus chamou para si. Porque ele sabia que mais importante do que eles operarem era moldar o seu caráter aquele tempo com ele, para depois os enviar. E a unção vai trazer essa liga. A unção do santo, ela vai discernir na hora de entrar no chamado com quem você tem que se comunicar. Quem é que tem o anúncio da próxima estação da sua vida. Porque não tem a ver com afinidade. Que afinidade tinha Eliseu com Elias, gente? Elias maluco, beleza. Se acreditasse em reencarnação, acho que ia ser reencarnação deve ser aquele que cantava, eu sou Raul Seixas. Maluco, beleza. O cara uma hora, vai matar o profeta, outra hora eu estou com medo da mulher. Você ia seguir um homem assim? Não, um líder que, vamos lá, meu irmão, agora é... Aí de repente, Senhor, me mata! Pois é, Eliseu seguiu. Porque não era a ver por afinidade, não tinha a ver com afinidade. Tinha a ver com propósito. Deus vai te conectar com pessoas que pensam diferente de você. Para poder anunciar as próximas estações da sua vida. Deus não se enganou. Quando Ele te ungiu e te plantou num determinado lugar. Espere os tempos e as estações terminarem. Porque senão o poder não vem sobre você. Elias disse para Eliseu, até que eu vá. Se você me ver subir, a unção dobrada virá sobre você. Foi ou não foi isso? E aí, nesse processo, antes de Elias ser levado, uma carruagem de fogo os separou, sim ou não? Você acredita na Bíblia? Agora, imagina uma carruagem de fogo, gente, passando aqui. A gente está aqui, eu estou pregando, vocês estão ouvindo, de repente passa a carruagem. Ai, meu Deus! Se Eliseu se encanta, se distrai com a carruagem de fogo, ele não recebe a unção da próxima estação. O que tem tentado te distrair para tirar você do teu propósito? Ou quem vai fazer você regredir, retroceder? Cuidado com as carruagens de fogo. Às vezes as carruagens de fogo sejam emocionantes. Vínculos pessoais, empregos maravilhosos, que vão te desconectar da presença, do culto, do serviço, do chamado. Você pode até ir, mas não clame depois por não receber a unção dobrada. Que quem estabelece o tempo de ficar e o tempo de sair, não somos nós. É o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Não é comum ver quando pessoas se afastam do propósito, daquilo que foram colocadas, elas começam a passar aperto financeiro, é loucura, aí fica pedindo dinheiro emprestado para os outros, aí não sei o quê, mas ela tá sempre certa, aliás, ela vai ser sempre certa, porque ela é tão soberba,
que ela agora voltou a viver, em vez de ter morrido de vez. É uma ressurreição, irmão, que a gente não pode ter. Essa ressurreição é satânica. Depois de você ter morrido para você querer reviver o seu eu, a sua vontade, achar que sabe demais. Agora eu sou maduro demais, meu irmão. Eu estou com 17 anos de igreja. Agora eu vou para onde eu quero, uma vírgula. Se eu tiver a intenção de sair de um lugar para o outro, fazer isso ou aquilo, eu tiro um tempo com o meu apóstolo. Apóstolo Guto, o senhor pode conversar comigo? Aconteceu assim, o que é? O que o senhor pensa disso? Aí eu acho engraçado, porque algumas pessoas aí com 5, 3 anos, 4 anos de ministério, agora Deus falou comigo que eu vou para lá, vou pecar, vai. Não chega a perguntar, o que o senhor acha, o que o senhor pensa? A fixação não acontece sem obediência, sem submissão. Não acontece, é necessário. É a unção que vai fazer você se submeter. Ela traz esse desejo. Porque se há submissão e autoridade na Trindade, você sabia que existe submissão e autoridade na Trindade, hein? Quem não sabia aqui que existe hierarquia na Trindade? Fica com vergonha de levantar a mão, não. Um dia eu também não soube, não. Todo mundo sabe que tem. Eu vou escolher um então para me falar por quê. Começou a agonia dos pescoços. Jesus disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas do Pai. Se submeteu, tem uma autoridade sobre Jesus. Enviarei o Espírito Santo, ele não vai falar de si, ele vai falar tudo que de mim ouviu. Hierarquia. Deus, Pai e Espírito Santo. Se lá tem hierarquia, por que você acha que você pode andar do seu jeito? Não tem nada que a palavra mande a gente fazer que a Trindade não tenha feito, não tenha vivido. Mas a unção vai te ajudar. Eu declaro que essa unção mansa e suave hoje vai acabar com toda altivez de espírito, independência. Eu declaro que pessoas aqui vão acabar com essa carência emocional de pessoas e vão depender totalmente de Cristo e da sua unção. Aleluia. A unção é maravilhosa. Depois, pode passar. Nós temos a cássia. A cássia é um aroma distinto. Ele é o último estágio. 2 Coríntios capítulo 2, abre lá comigo. Lindo esse texto. 14. É interessante a cássia, porque a cássia ela nos remete a um aroma intenso, distinto, e ela, segundo as tradições judaicas, ela tem a ver com confronto ao pecado, preservação da verdade e proteção da santidade. Um spoilerzinho, chamado profético. A cássia, ela tem um cheiro diferente. Ela chega, você sabe que chegou. É uma especiaria. Assim como o chamado profético. A pessoa não gosta de coisa errada. Ela está sempre inconformada com o pecado. E aqui diz assim, verso 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, diga assim, eu sou o aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Porque eu acho interessante isso aqui, porque é muito comum a gente ser um aroma suave para os que já estão salvos aqui.
Como eu disse no início, você parece ser. Mas quando você está no meio do ímpio, que você deveria estar pregando com o seu testemunho, o que você está fazendo? Está sentando em mesa de boteco, dizendo que vai pregar a palavra? Está indo para o forró, dizendo que não, é lá que eu tenho que ir. Não, lá você não tem que ir. Não, vou me fazer igual o Paulo. O Paulo se fez de... Vou me fazer de cachaceiro para ganhar o cachaceiro. Vai. Cuidado para você não ir e ficar. Você entende? A Cássia, ela traz essa distinção. Esse nível aqui, né, percebe? Morreu, começou a ter a mudança, entrou no propósito. Aí agora, esse nível aqui é aonde você passar, você carrega o bom perfume de Cristo. Você está no aeroporto, você tem a oportunidade de ajudar alguém, você ajuda, fala, não, foi Deus que te enviou. Tem uma padariazinha que eu compro pão lá, a Júlia sempre comprava pão lá, aí eu comecei a comprar só lá. Primeiro que não tem fila, eu não gosto de fila é negócio do inferno, eu não suporto filas. E se você falar para mim assim, olha, tem um restaurante maravilhoso, só tem que pegar fila. Eu falei, eu vou pro rastapé ali, só para não pegar fila. Então eu compro lá e o pão é bom. Outro dia eu cheguei lá, tá tendo uma obra na rua, aí ali tinha os trabalhadores, eu falei, que sol de rachar, meu amigo. Eu para sair do carro para vir para cá, já me lasquei todo com o sol. Eu vi aqueles homens ali comendo um pãozinho com mortadela. Aí eu falei, eita, sol da bexiga. Tá bom ainda, moço, porque ontem estava pior, aquela coisa toda. Aí eu falei, meu Deus, isso vai me aprontar de novo. Eu já conheço a voz de Deus. Aí eu cheguei e falei assim, paga o meu, paga o deles também. Ô moço, por quê? Eu falei, paga o meu, Deus está mandando. Ele, amém. Posso orar por vocês? É porque é natural da gente. A gente não gosta de ver ninguém fedendo. Né? Se você treinar comigo, eu vou te falar uma coisa, meu suor não é brincadeira não. O bicho fede, que são a bexiga. Nem eu me aguento. Eu sou limpinho, gente, eu tomo uns 5, 6, 7 banhos por dia. Mas o meu suor é a testosterona. Se ficar abaixo de 800, já estou agoniado. No mundo natural é assim também. Nem eu me suporto cheirar mal. Como é que tem gente que é crente e suporta não cheirar o perfume de Cristo? Tem que incomodar, gente, a mim e a você. Quando a gente erra, a gente tem que se incomodar. A gente tem que ir para o secreto e falar, Senhor, eu errei. Se arrepender, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa, alcança a misericórdia. Não pedir perdão, ou presumir que a outra pessoa precisa te pedir perdão, já é uma soberba. Você tem que se arrepender. Não é normal, outro dia vi até esses memes são engraçados demais, né? E, cara, é muito perfeito esse negócio, né? Diz que quando a mulher está no volante, né? Aí aparece o cara dirigindo assim, a mulher... apavorada, aí o carro lá de 200 metros, o cara olha para a mulher assim, ela está assim freando, é normal, acho que acontece com todo mundo. Aí, ó. Tá vendo? Aí essa questão do pedir perdão também, outro dia eu vi um meme que a minha mulher pedindo perdão, aí aparece ela pedindo perdão de um monte de gente, chegando de camisola na frente do cara, fazendo assim, aí ela botando a comida. Por que não abre a boca e fala assim, pô, me perdoa, até aqui eu errei, daqui eu vou acertar. Por que não faz? A Bíblia não diz que se você virar o zoinho, será perdoado. Então, marido, saiba pedir perdão, mulher, saiba pedir perdão. Pensa nas discussões da vida que vocês tiveram. Quem é que pede mais perdão? Esse é o momento de você equilibrar, porque perdão não depende de estar certo. Depende de decidir perder. Porque se dependesse do perdão estar certo, estava todo mundo aqui no inferno. Porque Ele nos perdoou quando a gente ainda éramos inimigos dEle. Então, já que nosso chamado começa em casa, se sempre o seu cônjuge te pede perdão, tem alguma coisa errada com você. Comece a perceber se você precisa pedir perdão. Porque isso faz parte do chamado, não tem a ver com temperamento.
é um perfume diferente. Ele tem a ver com separação. É distinto. Ele traz discernimento, preservação espiritual. Os estudiosos dizem que a cássia é impossível de você não perceber que ela está ali, quando o perfume tem. E hoje fazem alguns perfumes. Eu, para escrever esse livro, eu fiz um curso de arte do perfumista e comecei a estudar sobre perfumaria de nicho, comecei a estudar sobre perfumes personalizados. Tem perfumistas que você contrata o serviço dele e no contrato diz que aquele perfume é único, só pode ser para você. E se ele reproduzir aquele perfume, é uma multa caríssima. Muito embora todos tenhamos o perfume de Cristo, Ele nos ungiu com dons e talentos bem pessoais. Eu queria pregar como o pastor Jorge. Eu queria pregar como o pastor Jurandir. Eu queria pregar como a Lili. Pregue como você. Você tem que ter padrões básicos. Não venha pregar sem abrir e dizer está escrito. Senão é palestra. Eu não gosto. Abre em tal lugar. Abrir. Não tem Bíblia. Eu não gosto. Eu sei que tem, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas se você vai ser treinado por mim e você usar 2, 3 passagens bíblicas só na pregação inteira, querido, eu vou te chamar a atenção. Mas fora isso, é claro que a gente acaba se assemelhando a alguém, é normal. Você pegar às vezes um trejeito, uma fala, uma brincadeira, ok. Mas você tem uma unção personalizada. O perfumista, ele fez uma íris só tua, uma digital só tua. Você é o poema dele, um poema escrito por ele num momento maravilhoso. Em Efésios capítulo 2 diz, nós somos o poema de Deus. Quando você fala assim, Abba, Pai, ele te chama pelo nome. Ninguém tem o timbre da sua voz. Só é um código na voz. É porque, muito embora a gente tenha o perfume e a unção de Cristo, Ele não matou as nossas individualidades. Algumas pessoas vão pregar manso, outras pessoas vão pregar um dia correndo, outro dia manso, outras pessoas vão ensinar demais. Mas existe um perfume só seu. Uma vez, eu me recordo que em 2010, Manuel Dias estava lá em casa, e o quarto lá em casa, na casa antiga, era de frente para a casa da minha suíte de casal. Então o professor recebia 6 a 8 professores por ano em casa, hospedados, né? E aí eu lembro que Maneco estava lá, eu chamo ele assim carinhosamente, e aí quando eu subi a escada em 2010, eu fui tomar banho, que eu ia trazer ele para o Rema, 2010 não, 2011, eu ia trazer ele para o Rema, aí quando eu subi o lance de escada, eu falei, uau, que perfume é esse, meu irmão? Porta dele fechada, eu fui, tomei meu banho, tranquei a porta, quando eu saio, aí eu abro, ele está assim com vidro de perfume. Aí, o que é isso, mané? Ele, o perfume que você desejou. Falei, me lasquei, foi todo. Sabe o que é você olhar e pensar que você está nu diante? A unção profética. É esse perfume, eu nunca deixo de ter. Ele tem um cheiro. Mas eu não estou me referindo a esse tipo de perfume. Estou te falando o perfume com o qual o Senhor te ungiu para ser você. Deus só unge o que é original, Ele não unge cópia. Seja você. Claro, aperfeiçoe sua oratória. Se você não se move tanto, passe a se mover. Até porque o que é bíblico, a gente tem que desejar os dons. E todos eles. Desejar. Então não é porque você só ensina que você nunca vai se mover. Ele nunca vai te dar uma palavra de sabedoria, nunca vai te dar uma palavra de conhecimento, um discernimento de espírito. Está errado. E se você é aquele que... será que nem um dia Ele vai trazer uma unção mansa para você ensinar? Mas uma coisa é certa, a maior parte do seu tempo, dentro do propósito que Deus escolheu para você, vai ser do jeito dele, e Ele plantou em você um jeito só. Não copie ninguém. E por último, o azeite.
O azeite, na verdade, é o compêndio de tudo, é o próprio Espírito Santo. Eu gosto de trazer uma analogia, né? Eu gosto de trazer uma analogia. Assim como o fruto do Espírito, eu gosto de trazer essa analogia, né? É o amor, paz, justiça, alegria, bababá, como sendo uma tangerina, e cada um deles sendo a manifestação desse amor, cada um desses aí não funciona, não tem liga se não for ungido. Porque tem pessoas que não têm Jesus que descobriram o propósito deles, que não têm Cristo, mas não descobriram o propósito divino. Tem pessoas que têm caráter, mas não têm Jesus. Tem pessoas que até se isolam para fazer um trabalho. Outras pessoas têm as características dos perfumes, mas eu vou te dizer, se faltar o azeite, não é o perfume de Cristo. Se faltar a presença, o Espírito Santo, é tudo talento nosso, não é o talento divino. O que eu quero trazer para vocês hoje é que a unção, ela te capacita, ela te cura, ela te inspira, ela te faz conectar o seu propósito, e esse propósito tem a ver com pessoas. Ela vai te trazer discernimento do que falar, do que dizer, como falar, como dizer. Ela vai te trazer arrependimento. Inclusive, o azeite tem a ver com o evangelista. É aquele que traz a liga do mundo com Deus. É aquele que convence o mundo do juízo, do pecado. E aí eu quero dizer para você essa noite, se perfume com óleo da unção. Decida morrer. Decida se separar. Decida crescer espiritualmente e se conectar ao seu propósito. Decida prosperar espiritualmente, ministerialmente, não tem nada de errado nisso. Mas tenha sempre discernimento. A Bíblia diz que Jesus, quando sentou, abriu o livro de Isaías, ele diz assim, eis que o Senhor ele ungiu quando ele abriu a palavra. Ou seja, a unção e a palavra sempre vai estar junto, naqueles momentos maravilhosos da nossa vida. Fogo sem palavra, talvez não tenha unção. Palavra sem a unção do Espírito, talvez seja apenas um conhecimento. Mas a unção com a palavra, unidos, é a manifestação da glória divina. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar, brilhar, até ser um dia perfeito. A nossa vida, irmão, vai sempre melhorar. Apesar de ter momentos em que a gente passe por desafios aqui no plano físico, a nossa alma, o nosso espírito em Cristo vai usufruir de uma paz que excede todo entendimento. O que a gente tem que fazer nesse contexto de unção é saber aonde nós estamos assentados. Nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, assentado com aquele que é o perfumista, né, e aquele que escarnece dos seus inimigos. Tem uma versão que diz que ele ri debochadamente dos seus inimigos. Então tudo aquilo que não presta, doença, morte, demônio e tal, tudo isso, Deus não perde tempo, ele escarnece. Mas entenda, se a gente estiver do lado dele, como a Bíblia diz, posicionalmente, eu sempre trago essa referência assim, se ele está lá rindo, você senta do lado de pessoas como o Tamar e outras pessoas que ficam rindo, você não está nem sabendo por quê. Você começa a rir. Está rindo de quê? Você já chega rindo, você não quer saber o que é, não é assim? O problema é a gente ficar pensando demais, temendo demais, receoso demais, é porque a gente está mais aqui do que lá. Porque se a gente estiver sentado com Cristo e Ele está rindo, a gente vai começar, é mesmo? Opa, já deu certo. Oh, aleluia. Não, doença, vai embora doença. A doença ele quer, a miséria, a falta, misericórdia, não vai acontecer. A gente tem que ficar assentado com Cristo, sentindo perfume, impregnado. E o último alerta que eu tenho para te dizer: proteja a sua unção. Porque não importa o quão caro seja o perfume que você carrega,
nesses estudos de perfumes, tem perfume de $20.000. Para pensar, quanto é que está $20.000 hoje? Uns R$100.000. Perfume, R$100.000. Mas se você pegar esse perfume maravilhoso, ele te dá algumas dicas. Ele fala assim, ó, o frasco tem que ser um frasco especial. É ou não é? De preferência opaco. Não pode colocar em qualquer umidade. Qualquer lugar. Muita luz exposta. Ou seja, o perfume você tem que ter cuidado com ele. Se você pegar esse perfume caríssimo e levar ele lá para o... Quem gosta de peixe aqui? Eu gosto de peixe. Aquele peruá fritinho, mas está fritando lá na cozinha. Aí você vai lá em cima, toma um banho, vai ter a comunhão. E aí você bota aquele perfume de $100.000. Aleluia. Aí você desce naquela cozinha fritando peixe. Aí você chega lá e o peixe vira perfume. É assim que acontece? Eu ouvi uma coisa uma vez, de um homem de Deus. Ele falou assim, dinheiro não aceita abuso. Você não pode sair gastando dinheiro de qualquer jeito, por mais próximo que você seja. A unção não aceita abuso. Não importa o quão caro seja a unção. Palavras de morte podem chegar e abafar a unção do santo, se você não entender. Mesa de escarnecedor apaga você. Acaba com o perfume. A Bíblia fala de uma só mosca. Acaba com o unguento. Perceba, não é um elefante que acaba com o unguento. Podia estar escrito, olha, um rinoceronte somente acaba com o perfume. É isso que está escrito? Não, são pequenas coisas. Pequenas falas. Pequenas conexões. Talvez a mosca caia e você tira. Mas ela deixou ali. Se você guardar esse perfume depois disso, ele nunca mais vai ser o mesmo. Aquilo que não presta vai se reproduzir dentro do frasco. E talvez esse frasco que foi feito, eu e você, de honra, amanhã se torne vaso de desonra. O perfume era bom, mas sentou não devia, viu que não devia, ouviu que não devia, em ambientes que a gente não deveria estar. Ontem a gente alugou um lugarzinho para João jogar bola, eu não sabia onde era o lugar. E aí, eu olhei, um campinho. Aí quando eu cheguei ali, que eu entro tomando cerveja, falei assim, Deus do céu. Aí eu falei assim, quase que eu falo, não, cancela a festa agora. Era um negócio que tem aqui de campo de futebol aqui. Aquilo foi me constrangendo por dentro, eu fui tomando um nojo daquilo, não das pessoas, irmão, que a gente tem que amar as pessoas, mas aquele ambiente, meu espírito deu um berro dentro de mim. O pessoal bebendo, eu falei assim, cara, que nojeira é isso. Aí a mesa nossa ficou lá no cantinho, assim, bem lá no fundo, longe de tudo isso, foi o que me fez tolerar aquilo ali. Mas toda hora vinha um cheiro de cigarro, toda hora vinha um cheiro de bebida, toda hora vinha um palavrão. Eu já estava incomodado porque a minha unção não merece isso. Eu quero te dizer que o perfume que foi depositado sobre mim, sobre você, não merece todas as mesas, todas as conversas, todos os cheiros, todos os ambientes. E se isso ainda você não sente nojo, é porque você precisa se perfumar mais. Morrer de vez, se isolar, ter mais tempo de comunhão, amadurecer, descobrir e seguir teu propósito e viver na liga do Espírito Santo. Proteja a unção que está sobre você. E perfume o corpo de Cristo. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? Ore em intensidade. Quem não for batizado com o Espírito Santo, quiser receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Com evidência de falar em outras línguas. Deus quer depositar revestimento de poder, ousadia, venha. Jamais vou me calar.
rababababababa, xerelelelelele. Esse que é procada baixacada. Eu fui escolhido. O rabababa xerebrequendelema. No ventre da minha mãe. O rababababa xerebe. Não abre mão de mim. O rababa xequendelemelequende. O robochorobo. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Tem chamado, jamais vou me calar. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Tem chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha adoração. Posso até cantar uma canção que vai agradar mais a sua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Tenho um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, rababababa. Cerebra canta lá, mano.
Oh, aleluia. Em adoração, em resposta. Oh, Pai, eu te amo. Continua. Fala com Ele. Se renda a Ele. Em adoração, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra alguém, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, Entenda, querido. Não se coloca perfume uma vez na vida. Se você sai de manhã, você coloca um perfume. Você chega em casa, tem um compromisso. Você toma um banho e coloca perfume. Por que que você, quando foi batizado com o Espírito Santo, bastou aquela falada em línguas lá? Por que que aquele dia que você, até debaixo da presença, se emocionou e até hoje nunca mais? O Senhor tem sempre uma nova unção para uma nova estação. Tem uma unção disponível aqui para renovar, para ungir para a próxima estação. Está disponível. Você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. E se você não sabe o que fazer, vem aqui à frente que eu vou te ungir. Eu vou impor as mãos sobre você. Uma unção nova. Não tenha orgulho. Não tenha orgulho, não. Isso. Tenha coragem. É isso. Coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos,
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? A Bíblia diz: todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o confessar Senhor, será salvo. Teve um dia maravilhoso que assim eu fiz. É a entrada. É quando a gente morre pra gente e começa a usufruir do grande poder que vai operar dentro da gente. Mesmo sem sentir. Sabe quando eu recebi Jesus assim? Eu lembro até do que foi falado, mas eu não senti nada diferente. Mas quando eu saí da igreja, quando eu comecei a me mover na minha vida, coisas que eu achava tão normais começaram a me constranger. Eu falei: é estranho. É não, porque eu tinha nascido de novo. Nascer de novo é deixar de ser um homem natural para se tornar um filho de Deus. É poder usufruir da unção de uma maneira diferente. Porque de uma forma inicial ela nos convence do juízo, do pecado e da morte. Mas de uma forma especial ela nos perfuma. Ela nos conduz em triunfo. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Aleluia. Tem alguém? Todos salvos, remidos e lavados. Se tem alguém com alguma enfermidade, aí, se tiver, só ponha a você a sua mão na enfermidade e eu vou orar. Pai querido e amado, eu te dou graças, porque a tua palavra, o teu Espírito e a tua unção, que despedaça todo jugo, está despedaçando agora toda a enfermidade. Eu declaro graça, favor, eu dou um comando agora. Toda dor, toda enfermidade, seja na alma, seja no corpo, eu declaro agora: saia. Eu te mato desde a raiz, com a palavra da fé que sai da minha boca. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: pode ser.